Fala galera do Alternativa A, tudo certo com vocês? Aqui é a professora Giovana, professora de História aqui do curso, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 7 sobre colonialismo. E hoje a gente vai conhecer então essa prática que realmente revolucionou o mundo e que nos traz consequências até os dias atuais, principalmente para quem mora no Novo Mundo, né? Para quem vive as descendências dessas experiências do Novo Mundo, que seriam então as Américas, tá? Bom galera, é o seguinte, antes de mais nada eu vou pedir para vocês darem um like aqui nesse vídeo, nos seguirem aqui no canal, e também de ativar as notificações para que vocês sempre saibam quando a gente estiver postando um novo conteúdo para vocês, tá? Sem mais delongas, vamos então para a descoberta do que é o colonialismo. Né? Para quem não sabe, relembrando, e para quem já sabe, só afirmando alguns conceitos, colonialismo é então a invasão de um território, né? E aqui invasão já é uma leitura que eu faço, não é uma definição fechada, mas é uma perspectiva sim, porque a gente vai ter uma unidade política ali, um reino, um país, enfim, tomando posse de um território alheio ao seu e estabelecendo ali os domínios sobre aquela população e também uma relação de domínio econômico e político, ok? Então a gente vai ver esse exemplo claro a partir das grandes navegações com as nações europeias indo em direção ao Novo Mundo, estabelecendo suas colônias, submetendo essas populações e criando uma lógica de exploração em que há a submissão da colônia frente à metrópole, frente àquele colonizador que estabeleceu ali a sua preponderância no território. Eu trago dois mapas para vocês, aqui, um elaborado por Espanha da esquerda e da direita por Portugal no século XVI, demonstrando as riquezas das terras do Novo Mundo, aí bem focado nas questões da natureza, as populações indígenas também já trabalhando ali na questão do litoral, por exemplo, brasileiro, já fazendo a extração do pau-brasil, enfim, são mapas bastante temáticos que revelam então essas intenções claras aí, né, para além da porção territorial, nas riquezas que esses territórios poderiam oferecer. E se a submissão desses povos fosse uma etapa a ser cumprida em relação a isso, arranjariam-se então justificativas, elementos para conseguir concretizar esses planos coloniais, tá? A gente tem em primeiro momento então Portugal tendo a vanguarda desde lá das navegações, em que vai se lançar primeiro aos mares, afrontar as primeiras rotas comerciais, depois a gente tem Espanha descobrindo, digamos assim, né, achando ali o Novo Mundo, e na sequência a gente vai ter também os portugueses indo atrás da sua porção de terra nessas descobertas nas possessões espanholas. Mas antes de tudo isso, Portugal já tinha suas colônias na África e na Ásia. Dentre elas eu trago aqui para vocês Cabo Verde, Angola, Guiné, Moçambique em África, Macau, Goa, Calicut na Ásia. E a partir dessas experiências, né, a partir dessas relações, já estabeleceu as suas primeiras realmente experiências aí nesse trato colonial, tá? A gente tem na América, então, uma tomada gradativa de posse em relação a Portugal. Por quê? Porque os portugueses vão chegar na região, já vão ter outros interesses estabelecidos, como é o caso aqui do comércio afroasiático, que rendia excelentes produtos e excelentes relações comerciais aos portugueses, né? Ouro, marfim, especiarias, porcelana, seda, algodão, e por fim vai ser a fonte de origem desses escravizados, certo? E a gente vai ter uma tomada gradativa de posse na América Portuguesa. Primeiro vão chegar, vão fazer a vistoria do território, estabelecer algumas feitorias, depois que a gente vai ter as primeiras regiões de plantio de cana, e aí o interesse que vai crescendo para as possessões coloniais para a América Portuguesa, tá? A gente vai ver esse assunto específico lá em Brasil, um pouquinho mais detalhado, mas aqui a gente tem, então, como eu falei, as primeiras expedições são de reconhecimento do território, né? Aproximação com esses primeiros nativos, saber o que tem, o que não tem, tem ouro, mas tem pau-brasil, tem isso, tem aquilo, né? Então a gente vai ter esse reconhecimento e fixação ali só para marcar lugar, tipo, tô aqui, ó, saiam daqui, aqui é a zona portuguesa, enquanto eu decido o que eu faço com essa terra, eu tô aqui. Depois a gente vai ter o estabelecimento das feitorias nos litorais, nas regiões litorâneas, que realmente vão ser regiões que vão armazenar esse pau-brasil, tá? E que também vão servir como formas de proteção desse território, né? Mirando aí quem se aproxima e tentando fazer então a contenção, marcando essas terras de propriedade portuguesa. E na sequência a gente vai ter, na sequência não, desde os primeiros momentos, né, a gente vai ter um elemento muito importante que vai ser a aproximação com os nativos, essa aproximação que vai possibilitar então a colonização dessa região. O que eu quero dizer com isso? Vão ser as alianças, as aproximações estabelecidas com os povos indígenas que vão conseguir proporcionar aos colonos portugueses as bases aí para que eles adentrem esse território e consigam, então, exercer essa colonização. Isso quer dizer que os indígenas, através do escambo, por exemplo, como eu trago aqui no slide para vocês, entregaram a terra brasileira em troca do espelho, em troca do espelhinho? Obviamente que não.
né, galera? A gente tem o estabelecimento dessas relações que, em um primeiro momento, são de aproximação, um clima muito tenso, mas não há um conflito, não são recebidos com tiros, digamos assim, de flechas. Nesse primeiro momento, a gente tem um contato que acontece, a gente tem o escambo como uma forma de estabelecer essas relações, mas a partir do momento em que se entende uma ameaça daquela população, a gente vai ter grupos indígenas reagindo de maneiras distintas e já nesse início promovendo sim as suas resistências, as suas fugas, as suas reações frente a esses colonos, que foi sim um empecilho no primeiro momento aí para o estabelecimento da colonização conforme os planos, né, desses colonizadores europeus. E o escambo também é uma prática que ela vai muito além da troca de relíquias. A gente tem sendo trocados aí produtos funcionais, né, produtos que são importantes e que vão ganhando importância dentro da lógica desses povos indígenas. Inclusive, futuramente a gente vai ter o escambo com armas, né? A gente vai ter o recebimento de armas em troca do trabalho pelo pau-brasil, em troca aí de indígenas também para a escravização. Enfim, a gente vai ter esse mundo complexo se estabelecendo, né? Lembrando, então, que esses grupamentos indígenas também não eram todos índios de uma maneira genérica, cada um tinha suas características. A gente tem vários povos indígenas nesse primeiro momento, que muitos dos quais vão ser dizimados futuramente, tá? Mas eram também formas de resistência desses indígenas, as alianças que eles faziam com os portugueses, uma forma de sobrevivência desse grupo, em detrimento de outros, sim, mas uma forma de sobrevivência, tá? E como que esse continente foi ocupado? A gente tem aí esse continente, essa porção territorial que hoje é o Brasil, né? Com o projeto agrícola, com os primeiros engenhos de açúcar, trazendo, sim, essas mudas, né, de cana-de-açúcar, plantando no território, a gente tem, a partir de então, o desenvolvimento dessa economia do açúcar, em que vai ter o seu principal expoente aí, o senhor proprietário dessas terras, que vai fazer a produção desse açúcar nos engenhos, primeiramente com a escravização indígena e depois com a entrada da escravização africana. E a gente tem aí a plantation como uma forma aí desse projeto agrícola, né? O que é a plantation? É um latifúndio, uma grande propriedade de terra, com a exploração de uma monocultura, uma única cultura plantada, no caso o açúcar, e aí a venda desse produto para a economia externa, né? Então a exportação desse produto. E para além disso, a gente vai ter também o elemento aí da mão de obra escravizada, que vai ser extremamente importante nessa lógica também, certo? A gente vai ter então uma economia voltada para exportação, para o enriquecimento da coroa portuguesa, mas internamente a gente vai ter também as nossas funções aqui, as nossas produções para o abastecimento da colônia, conforme ela vai se estabilizando e vai crescendo. A gente tem estruturas administrativas bem à direita, aqui eu trouxe para vocês. Inicialmente as capitanias hereditárias, que são essa imagem aí que revela aí o nome dos donatários que recebiam essas porções de terra e que eram responsáveis então por fazer a colonização e tornar essa terra rentável, né? Algumas vão fracassar, outras, como São Vicente, vai se tornar São Paulo, por exemplo, vai vigorar, mas nesse meio tempo a gente vai ter o ingresso do governo geral já em 1548, aí a gente vai ter o ingresso dos governos gerais para auxiliar, então, esses donatários a erguer as suas capitanias, o que não vai dar muito certo por vários elementos, né? Inclusive a própria resistência indígena em muitas regiões foi determinante para o insucesso de algumas capitanias hereditárias. Mas a gente vai ter o governo geral aí tentando dar esse suporte para o fortalecimento dessas capitanias hereditárias. Para além disso, a gente vai ver outra estrutura também que vai se criar, que são as câmaras municipais, em que os chefes das vilas, né, provavelmente um senhor, um coronel do açúcar ali, vai ser responsável pela administração daquelas vilas e por levar as demandas dessa sociedade, dessa pequena agrupamento aí, para o governo geral. Enfim, a gente vai ter o governo geral como grande resolutor, realmente a grande liderança desse território colonial. Em último caso, vai se recorrer à coroa portuguesa, mas a gente vai ver essa administração portuguesa, principalmente nesses primeiros momentos, bem mais afastada, né? E o governador geral aí tendo que lidar com todos os BOs da colônia. A gente vai ter na América Espanhola a submissão muito intensa desses nativos, desses povos nativos, não que não houvesse na questão da América Portuguesa, a gente teve também uma dizimação muito grande, principalmente em função das doenças também, né, trazidas por esses europeus, mas aqui a gente vai ter uma lógica um pouco diferente. Na América Portuguesa, a gente vai ver a substituição da mão de obra indígena, que vai perdurar por mais tempo do que a gente costuma estudar, sim, mas vai ter essa substituição pela mão de obra escravizada africana, e aqui a gente vai ter uma grande exploração na América Espanhola, uma grande exploração da mão de obra indígena por muitos séculos, e aí, ao final desse processo, a gente vai ter o ingresso desse processo de dominação, então, dessa população indígena, a gente vai ter o ingresso de mão de obra escravizada, mas vai ser em menor número, né, e em menor
não em menor importância, né? Mas vai ser em menor número e em primeiro momento não vai existir, vai ser algo que vai vir depois, tá? Por quê? Porque a gente vai ter, então, aqui a submissão às guerras, né, de conquista espanhola, vai ter muito conflito com a população indígena, vai ser extremamente violento. Um dos exemplos que eu trago para vocês aqui é a questão do Império Inca, em que a gente tinha Yuana Capac até 1525 aí na liderança desse império. Em 1531, ali quando chegam os colonizadores, a gente vai ver essas lideranças incas aí, entre Huáscar e Atahualpa, se conflitando aí por uma questão sucessória, e nesse contexto a gente vai ter Francisco Pizarro chegando aí para dominar essa região e também intervindo nessa disputa que já estava enfraquecida em função dessa disputa natural daquela sociedade orgânica, daquela sociedade, né, realmente para estabelecer um novo domínio na região. A gente vai ter então os espanhóis atravessando esse processo e estabelecendo essa dominação colonial em meio a esses conflitos. A gente vai ter aí essas duas lideranças indígenas assassinadas, mas isso não quer dizer que imediatamente Francisco Pizarro vai conseguir, então, a tomada desse território. Essa resistência indígena ainda vai durar por mais ou menos uns 40 anos, e aí depois a gente vai ter, então, com o assassinato de Tupac Amaru, em 1572, o estabelecimento, por fim, a conquista espanhola, tá? Como a gente conhece, enfim. Mas foi, sim, um processo extremamente violento, assim como ocorreu com o Império Inca. A gente teve também os toltecas, os astecas, enfim, outros povos ao longo de toda a região que ficou conhecida como América Espanhola, também submetidos nessa lógica. Enfim, a gente vai ter como exploração a exploração mineira, porque diferente do território brasileiro, em que no primeiro momento não teve grande interesse do reino português por não haver metais evidentes, a gente já tem direto aqui na América Espanhola a descoberta de jazidas de prata e ouro, né? E isso, essa questão do metalismo favoreceu muito os espanhóis. Então a gente vai ter por meio dessa extração mineira, né, a forma da mita e a forma da encomienda. E assim, a encomenda é uma forma de trabalho, vou começar a explicar pela encomenda. A encomenda é uma forma de trabalho em que os colonos, então, recebiam um aval da coroa espanhola para que eles instruíssem religiosamente, através da religião católica, né, os indígenas, e pudessem explorar o trabalho desses indígenas a partir dessa concessão, dessa permissão aí, né, de estudar, enfim, estudar não, de tornar eles cultos ou, enfim, oferecer os ensinamentos da religião cristã. Eles ganhavam, então, o direito de explorar o trabalho desses indígenas. E a mita, a gente vai ver que há o pagamento de um valor irrisório para esses indígenas se arriscarem extremamente indo até as minas e fazendo a extração desses metais. Um trabalho também extremamente violento para os corpos desses indígenas, que causou um grande número de mortes também em função da periculosidade dessa função, além, obviamente, das doenças, das guerras de conquista. Então, a gente tem uma população indígena nas Américas extremamente submetida, violentamente submetida a essa colonização, esse processo de colonização espanhol que foi extremamente prejudicial, tá? E além disso, a gente tinha também as haciendas, ou as fazendas, que eram responsáveis pela produção aí da colônia, por subsistir, então, fazer a produção de alimentos, tudo mais da colônia. Depois a gente vai ver essas fazendas também produzindo outras culturas, inclusive para exportação, tá? Quem era essa sociedade? Trazer alguns elementos para vocês. A gente tinha no topo os chapetones, descendentes criados na Europa que vinham, então, como colonos para os territórios coloniais, mas, enfim, foram nascidos e criados na Espanha, na Europa. A gente tem os crioulos, que são filhos desses colonos que têm origem, então, que são europeus, né? E a gente tem os crioulos como filhos desses colonos, mas que, então, nasceram já são a geração crioula que nasce dentro da colônia. E a gente tem esses dois grupos, os chapetones e os criouxos ou crioulos, como administradores dessa sociedade. Lá na Espanha tinha o Conselho das Índias, tá? O Conselho Real das Índias, e aí a gente tinha uma série de instruções desse conselho em relação às administrações. Quem participava também como vice-rei desses conselhos eram chapetones, e as intendências muitas vezes ficavam a cargo dessa elite crioula, tá? Abaixo nós temos os escravizados, podendo ser indígenas e africanos, os indígenas, então, nessa lógica da mita e da encomenda, e os africanos vindos, então, importados aí, comprados, né, para realizar esse trabalho sem remuneração, esse trabalho escravizado. E a gente tem também os mestiços, ou mestiços,
vai do espanhol que a gente quer proferir, o meu também é mais ou menos. Mas a gente tem esses mestiços indígenas, né, filhos aí de uma miscigenação entre esses espanhóis e os indígenas da região, que são trabalhadores livres, mas que ocupam funções aí e têm remuneração muito baixa, funções que na realidade são sim essenciais para o funcionamento dessa colônia, mas que não são bem vistas em função, né, de ter toda essa questão genética, dessa linhagem, dessa mestiçagem que era mal vista por esses espanhóis, tá? Seguindo aqui nós temos a América Inglesa, e aqui eu vou pontuar alguns elementos, algumas distinções para que vocês tenham também essa memória, porque cai bastante até aí na prova da URCS, né? A gente vai ter, então, esse movimento das colônias acontecendo para os ingleses a partir do século XVI e ali no século XVII, tá? Então, um pouquinho mais tardio do que Portugal e Espanha. E a gente vai ter à frente desse processo Elizabeth I, filho lá do Henrique VIII, dos anglicanos e tal, né? Então, a gente vai ter um forte investimento, principalmente dos ingleses, na construção naval, tornando as naus, né, inglesas extremamente temidas, né, e por isso também do poderio inglês, e a gente vai ter também um grande investimento nas relações comerciais, que é o que vai enriquecer a Inglaterra nessa lógica mercantilista. Para além disso, a gente também tem outras práticas aí, que apesar de não investir forte no colonialismo, os ingleses investiram aí nos corsários, tá? O que são os corsários? São piratas, são ladrões, digamos assim, institucionalizados pela coroa inglesa, para fazer o saque de navios, principalmente os navios espanhóis. Então, eles ficavam localizados na região do Caribe, os corsários, e quando passavam essas naus espanholas cheias dos metais que, enfim, haviam extraído das colônias, a gente vê esses corsários entrando em ação, esses piratas entrando em ação, saqueando esses navios e dando uma parte desse valor, a maioria desse valor aí, para os cofres ingleses, tá? As colônias inglesas, a gente vai ter um processo fortemente incentivado pela burguesia, porque a gente não tinha um grande investimento da coroa inglesa nessas expedições, então a gente vai ter uma burguesia tensionando ali, querendo sua parcela aí nas colônias, e a gente vai ter uma tentativa em 1574, outra em 1577, mas só a partir de 1607 que vai ter sucesso na região norte-americana, né, que a gente conhece hoje como os Estados Unidos da América, mas a América do Norte. E aí a gente vai ver, nessas primeiras tentativas, uma barreira muito forte pela resistência indígena, né? O território era muito complicado também, mas a gente vai ver uma resistência muito forte desses indígenas expulsando os colonos do território. E em 1607, sim, se consegue, então, realizar a primeira entrada no território, e a partir daí a gente vai tendo um fluxo de migrações que vai aumentando. E quem migra para essas regiões? A burguesia, tá? A burguesia que incentivou, que investiu nesse projeto, vai ficar ao sul, né, nas colônias do sul, e a gente vai ter os refugiados do território inglês, por diversos motivos, dentre eles, enfim, a questão da própria religião, né, das disputas reformistas das religiões ali, e a gente vai ter os anglicanos, por exemplo, saindo dessa região, né, e indo para as Américas. E aí a gente vai ter essas pessoas em situação de refúgio que vão privilegiar a ocupação desse território. E a gente vai ter uma distinção entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, que vão receber, então, em sua maioria, esses refugiados, a gente vai ver pequenas produções focadas para o comércio interno, ali para utilização interna. A gente vai ver também o trabalho livre sendo aplicado nessas relações, mesmo aqueles que tinham suas possessões que estavam acima, digamos assim, na sociedade, a gente vai ver a utilização do trabalho livre, o que vai gerar, então, um desenvolvimento interno, fortalecimento dessas colônias. E, em outra contrapartida, ao sul, a gente vai ter a burguesia que vai adotar o sistema de plantation, né? Aquele sistema com grandes latifúndios, aquele sistema em que vai ter a monocultura de exportação e que vai empregar o trabalho escravizado, importando então esses escravizados da África e trazendo ao sul essa grande herança racista que hoje a gente fala dos Estados Unidos em função desse período colonial que optou pela utilização do trabalho escravo africano, tá? Então a gente vai ter todos esses tensionamentos raciais nos Estados Unidos vindo de origem então dessa opção, dessa escolha aí por contratar esse trabalho escravizado, criando e fomentando toda essa lógica colonial de escravismo aí nas regiões do sul, a partir da Virgínia, Norte Carolina, Carolina do Sul, Geórgia, e ali Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, New York e Pensilvânia, a gente vai ter ali as colônias do norte, certo, galera? Seguimos então para
pensar um pouco a África nesse contexto. Mais uma vez, a gente tem a África lá múltipla, diversa, em expansão na antiguidade. A gente não vai ter na África esse processo de feudalização que vai ser uma característica da Europa no Ocidente, nessa internalização. Então a gente vai ter o desenvolvimento ainda dessas sociedades, e aí agora a gente vai ter uma nova lógica de contato com esses europeus, certo? Porque são europeus que vão estar sob julgo aí da construção desses estados nacionais. Então vai ser uma relação completamente diferente. É a partir desse momento que a gente vai ter a submissão, a exploração da África por essa lógica colonialista. Antes as relações eram outras, a partir de agora a gente tem uma mudada, uma guinada, né, nessas relações. Mas vamos pensar inicialmente a África, que estava sobre a integração da civilização islâmica na região. Então, a expansão, né, desse Império Islâmico tomou conta de boa parte aí da África, que estava sobre a integração, né, com essa civilização islâmica. Ao norte da África, nós temos os povos semitas, né, os berberes e árabes. E a gente vai ter ao sul da África, na realidade ao sul ali do deserto do Saara, a África negra, né? A África que a gente conhece aí pelos Axantes, Yorubás, Dinkas, Adalis, Somalis, enfim. Eu trouxe aí as imagens, né, de duas lideranças, representações de lideranças Axantes. Procurem essas imagens também no Google ou em outro buscador da sua preferência, para que vocês tenham visualmente também elementos que favoreçam e que, se vocês se interessem também, então, pela pesquisa dessas culturas africanas que são extremamente importantes. Ao centro nós temos os povos bantus, de uma maneira mais genérica, né, os fantes, bakongos, e ao sul, ao centro e ao sul nós temos essas populações, e de uma maneira geral a gente tem essas comunidades aldeias e organizadas por meio do trabalho coletivo. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande. Isso aqui que eu citei para vocês é uma pequena parte, tá? Dessas populações e dessa variedade cultural, de organização também, política, enfim. Mas, de uma maneira geral, é pertinente à maioria dessas populações, principalmente na África subsaariana. A gente vê, então, essas organizações das comunidades em aldeias, tá? E com um forte traço de trabalho coletivo, tá? Existia escravização? Existia. Isso a gente vai falar um pouquinho depois. Mas muitos desses conceitos, inclusive, trabalho coletivo, de cidades e regiões de povos matriarcais, né, com a mulher ao centro daquela sociedade, a gente vê nas experiências africanas, desde esse período, anterior, inclusive, a esse período, e acha que está inventando a roda hoje em dia. Por quê? Por uma visão colonizadora que a gente tem frente a essas culturas, a história dessas populações. Então, hoje, com muitos africanistas, com muitos intelectuais que estudam essas histórias a partir de uma perspectiva africana, a gente tem revelações a cada dia sobre, digamos assim, uma verdadeira história, ou uma história mais condizente com a realidade desses povos e com todas as invenções e elementos que eles ofereceram para a nossa sociedade que hoje em dia a gente usa ou que a gente busca reconstruir, mas que nesse período já existia, que já era algo pertinente ao continente africano, certo? Então, são coisas para a gente refletir aí também. Além disso, nós temos, então, esse contato com o europeu iniciando a partir do século XV, né, numa lógica de reconquista. Os próprios portugueses, as primeiras regiões que eles vão buscar dominar na África vão ser, então, como eu coloquei no slide ali, as ocupações de territórios islâmicos, né, nessa lógica de fortalecer os estados nacionais, de impor a fé do seu estado e de fazer valer a sua cultura ao redor do mundo. E a gente vai ter também as primeiras experiências de extração e escravização que vão ser largamente utilizadas nas colônias do Novo Mundo, tá? E aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês? O sistema escravista é algo que tem que ser pensado junto com o sistema colonial e que justifica, então, toda essa legitimação e todo o período de tempo em que esteve em vigor esse sistema escravista, tá? Enfim, em função dessa interferência europeia que a gente vai ter na região em África ali, né, a gente vai ver uma série de mudanças acontecendo nessa sociedade, mudanças completamente negativas, né? Por quê? Primeiramente porque a gente vai ter uma mudança nas práticas de escravidão. Se a polêmica era se existia escravidão ou não na África, existia, pessoal, existia escravidão na África antes do colonizador. Assim como existia escravização entre as populações indígenas, assim como existia escravização em várias regiões no mundo da antiguidade, na Grécia, em Roma, nos povos ao norte da África, enfim. Só que era uma escravização orgânica dentro daquela sociedade. Estou dizendo que é certo, não cabe a nós fazer esse juízo de valor. Mas era orgânico, era parte da funcionalidade da cultura daquela sociedade.
a gente vai ter, com a interferência europeia e com essa escravidão moderna, uma mudança nas práticas de escravidão, fazendo com que isso se torne uma forma de comércio, de fato, e com incentivo das disputas entre os grupos em África ali, para que se haja, então, a especialização nas guerras de captura. Então, a gente estimula esses conflitos e transforma essas pessoas em objetos, itens de comércio, e isso faz com que as populações locais briguem cada vez mais, entrem cada vez em mais conflito para conseguir se garantir e oferecer, enfim, dar outras populações ali para aquele comerciante que está buscando esses escravizados. Existiu também uma vontade espontânea, então, desses comerciantes de realizar essas buscas, enfim, de todas as pessoas envolvidas nesse processo, sim, mas até que ponto a gente pode também declarar isso como algo espontâneo, como algo que fazia parte da lógica daquela sociedade, quando claramente não fazia e foi incentivado, então, por essa lógica europeia colonizadora, tá? Então, a gente tinha a figura dos sobas, dos comerciantes aí, que faziam, então, a entrega desses escravizados em troca de fumo, de destilado, tabaco e cachaça, por exemplo, da colônia brasileira, né, de tecidos, armas e joias, e todos esses itens circulavam nesse comércio triangular do Atlântico, né, fazendo conexões entre Europa, África e Américas, certo? Do Novo Mundo ali. Então, a gente vai ter a substituição das relações comerciais lá do Mediterrâneo, aí, que vão ser focadas agora no comércio triangular do Atlântico. Tranquilo? A gente vai ter, então, o escravizado sendo cada vez visto mais como uma mercadoria nesse processo e um grande lucro envolvido em todas as etapas desse processo de escravização. O aprisionamento, o transporte, a precificação, a venda, tudo isso demandava pessoas, demandava trabalhos que eram muito bem pagas e realmente era uma mercadoria que era muito alta no sentido de valor, era muito cobrada, muito bem cobrada. Né? Então, a gente tem toda essa lógica de desumanização dessas pessoas, tá? E um lucro extremo aí nesse processo de escravização, tá? E o que a gente vai ver? Vai ver que, a partir daí, a gente tem outras nações que vão também entrar nessa lógica desse tráfico, inclusive a Inglaterra, que vai se destacar nesse processo. E aqui eu trouxe um gráfico de pizza para vocês, falando sobre os navios negreiros com partida da África, ou seja, que saíram da África. Desses, 38,7% são do Reino Unido, com mais de 12 mil viagens, né, desses tumbeiros, desses navios negreiros. Ao lado, nós temos ali, logo em seguida, Portugal, com 35,5% dessas naus saindo, então, da África. A gente tem a França ali, que depois também vai ter as colônias no Haiti, né, vai ter as colônias açucareiras bem ao norte, nas Antilhas, enfim. A gente vai ver também os Estados Unidos, com seu sul escravista ali, ocupando 12,3% desses navios negreiros que partem da África repletos de escravizados, certo? Então, a gente vai ter o favorecimento dessas potências europeias também pela escravização, pelo lucro envolvido nesse comércio, e a partir daí a gente vai ter justificativas religiosas, justificativas raciais, enfim, todas elaborações de teorias que vão cada vez mais legitimar esse processo da escravidão, dizer que sim, há motivos bem plausíveis pelos quais esse povo está sendo escravizado, quando na realidade a gente sabe que não, e era realmente motivado em função desse lucro extremo, certo? Mas é uma visão que a gente tem depois de estudar esses processos, obviamente, né? Mas, enfim, a gente tem aqui agora um mapa mostrando o fluxo, né, dessa rota de escravização. A gente tem ali, saindo do centro da África, uma flecha bastante larga, isso significa que muitas pessoas saíram dessa região e migraram diretamente para o Brasil. Né? A gente tem cerca de 4/5 dessa população vindo para a região aqui do Brasil, né? Realmente vocês podem ver que perto das outras regiões a flecha está bem mais grossa na nossa direção. Enfim, a gente tem ali o centro, né? A África Central ali vindo e emanando muitas das populações que foram trazidas, o Estreito de Benin, a Costa do Ouro, né? O Estreito de Biafra, são regiões realmente bastante significativas na migração aí dessas populações para as Américas, e migração não num processo espontâneo, que é algo que eu quero conversar com vocês também, né? A gente vai ter a interpretação desse movimento como um movimento de diáspora. O que é uma diáspora? O deslocamento de um grupo, de uma população ao redor do mundo, como foi com os judeus, né? Enfim, e esse conceito nasce a partir dessa lógica de interpretação religiosa, mas vai ser utilizada também como uma chave de interpretação para as experiências dessas populações negras, a partir de, enfim, de intelectuais africanos que vão
colocar essa comparação. Olha só, o que aconteceu com a população africana foi também uma diáspora. Foi uma diáspora forçada, em que nos tiraram desse território, né, em que promoveram aí essa fratura, essa quebra da nossa identificação com o nosso território, nos levaram à força para outros territórios, e lá nós recriamos, então, as nossas identidades. E isso vai fazer com que a cultura africana, de uma maneira geral, as formas de resistência, religiosidade, as formas de interpretação de vida, os elementos da cultura, de uma maneira bem geral mesmo, africana, dessas regiões específicas, seja emanada por todo o resto do mundo, em função dessa grande dispersão que vai acontecer promovida pelo tráfico. Isso quer dizer que a escravização foi boa e foi legal, porque daí levou a África para todo mundo? Óbvio que não. Mas eu acho que a gente tem que superar essas interpretações do processo de escravidão, em que só mostra as pessoas negras ali sofrendo dentro de navios, tumbeiros e tudo mais. A gente sabe que isso aconteceu, a gente sabe que isso foi horrível, mas tem tantas outras coisas que a gente não fala a respeito desse processo, que é justamente a autonomia desses sujeitos. É pensar não um sistema econômico simplesmente, não quanto dinheiro que custava o escravizado, ou quanto que ele sofria ou era maltratado, mas sim também as formas de resistência que eles promoveram nesses territórios em que eles tiveram que se reconstituir. Como que eles levaram a herança cultural dele para essa região, como que hoje o mundo inteiro tem influência negra, afrodescendente nas suas culturas, como que a gente tem o jazz nos Estados Unidos, como que a gente tem o samba aqui no Brasil, né? Isso é muito em função desse processo de diáspora, que foi doloroso, sim, mas a gente precisa reconhecer que esses povos tiveram uma grande força aí, uma grande capacidade de se reconstituir e de marcar a sua cultura em todas as outras culturas ao redor do globo. A cultura brasileira, hoje em dia, é extremamente negra em função desse movimento de diáspora, em função da recriação desses elementos. A cultura norte-americana é extremamente negra, assim como outras culturas ao redor do mundo são extremamente marcadas por essa presença negra, por essa presença de origem africana, e que a gente precisa, sim, reconhecer e interpretar a diáspora também como esse movimento aí de dispersão cultural pelo mundo, e também de unidade, porque essas pessoas se reencontram e se reconectam a partir do seu lugar de partida, que foi a África, certo? Então, vamos manter esse pensamento aí em ordem, né, e trazer ele sempre que for possível. Seguindo aqui, a gente vai ter uma questãozinha bem basicona, mas que vai nos dar um enunciado e uma frase para completar lacunas, tá? E eu vou aos poucos dando essa frase com vocês. Já vou ler o enunciado para a gente saber do que se trata. Ó, lá embaixo está escrito: assinale a alternativa em que preenche corretamente as lacunas do enunciado acima, na ordem que aparece. Tranquilo? Então eu vou ler por partes com vocês e vou voltar no slide preenchendo as lacunas. Ó, leia o enunciado abaixo. No contexto das grandes navegações, iniciou-se um processo de deslocamento do eixo comercial e econômico europeu do para o. Então, a gente vai ter aqui uma proposta, né, uma ideia que exprime, ou seja, que explica o deslocamento do eixo comercial e econômico de uma região para outra região. Vamos ver que região pode ser essa? Do mar Mediterrâneo, alternativa A, já tem ali, ó. Então, a gente tinha antigamente um mundo organizado em torno do eixo econômico ali das rotas do mar Mediterrâneo. E a gente vai ter depois o quê? O Oceano Índico? Não, o Oceano Índico é o que fica... Imaginem a África de frente para vocês o mapa aí. O Oceano Índico é o que fica à direita da África, né? À esquerda nós temos o Oceano Atlântico, que une, então, África, ali as Américas e Europa. E esse vai ser o nosso comércio triangular do Atlântico. Acabei de falar isso para vocês, né? Então não vai ser a alternativa A. Só nos sobra a alternativa D, porque as outras já começam com outros oceanos ali, né? Então a gente tem o deslocamento do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Tranquilo, até essa parte estamos ok. Vamos seguir. Em função do comércio, desenvolveram-se concepções econômicas na Europa, no século XVI, que ficaram conhecidas como... Então, em função de alguma coisa que aconteceu na Europa, a gente vai ver a elaboração de um novo sistema econômico, que vai ficar conhecido como... Vamos ver, alternativa D lá, ó. A gente vai ter a expansão desse comércio, obviamente, que vai gerar, então, o mercantilismo. Como eu comentei com vocês, aí até na nossa aula passada, né, nesse processo de formação dos Estados Nacionais. Então, a gente vai ter, sim, o deslocamento desse eixo do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, e a expansão do comércio aí vai proporcionar uma lógica mercantilista para essa sociedade. Beleza, galera? Então tá, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!